Olá, gente. Vamos fazer uma revisão aqui sobre funções. Então, uma função, a gente já estudou nas aulas anteriores, mas vamos fazer uma análise aqui. Quando é que é uma função ou é uma relação? Então, uma relação de A em B é determinada de uma função, uma aplicação, quando associa todo elemento de A, um único elemento em B. Então, temos os exemplos aqui de funções que são esse primeiro exemplo aqui, que no caso é uma função, pois o domínio, que é o 1, ele está relacionado apenas com uma única imagem, que é o 5. Assim como o 2 está relacionado apenas com a única imagem, que é o 6. Nesse exemplo aqui, também é uma função, pois o domínio 1 está relacionado apenas com o 7 e o 2 está relacionado com o 5. Nesse caso, o 6 aqui, que é o contradomínio, ele está sem nenhum relacionamento. Só que para ser uma função, o único local que não pode estar sem relacionamento é no conjunto de partida, que é o conjunto do domínio. Então, todos esses exemplos aqui são funções. Aqui também são funções. O 1 se relaciona com 6, o 2 com 5 e o 3 com 7. Assim como o 1 se relaciona com 6 no exemplo 4. O 2 se relaciona com 7. E o 3 também se relaciona com 7. Já nesse caso aqui, não são funções. Por que não são funções? Porque esse 1 aqui, por exemplo, está se relacionando com 5 e com 6. Ele só pode ter um relacionamento. Assim como nesse exemplo 2, não é função. Por quê? Porque o 2 aqui ele está sem nenhum relacionamento para o conjunto B, que é o conjunto do contradomínio. Então, logo, isso aí é uma relação. Lembrando que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Então, nesses exercícios aqui, indique os diagramas que representam uma função de E em F. Então, o primeiro exemplo, ele é uma função, pois o A se relaciona com 7, o B se relaciona com 9. Porém, mesmo que esse 8 esteja sozinho, ele é do conjunto do contradomínio, então não tem problema. Já o exemplo 2 é uma função, sim, pois o P se relaciona com 5, então só tem um relacionamento. O Q se relaciona com 5, também só tem um relacionamento. E o R se relaciona com 9, também só tem um relacionamento. No exemplo 3, apesar de que todos os elementos do conjunto do domínio estão relacionados com um único elemento do contradomínio, mesmo assim é uma função, pois cada um deles está tendo somente um relacionamento com o A. Então não tem problema mesmo assim. Já o inverso, que é nessa situação aqui, o 6 está tendo relacionamentos com o C do contradomínio, com o D e com o E. Então não pode ser uma função. Isso daqui vai ser uma relação porque o 6 está tendo mais de um relacionamento e ele, como faz parte do conjunto do domínio, não pode estar acontecendo isso. Então esses outros exemplos aqui a gente pode verificar que não é, pois o 8 aqui está sozinho e ele no conjunto do domínio não pode acontecer isso. E do outro exemplo, o 9 está tendo mais de um relacionamento. Ele está se relacionando com B e com D no conjunto do domínio, que não pode estar acontecendo. Que segunda questão, dados conjuntos A, que é o 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B, que é 3, 4, 5 e 6, considera as relações de A em B. Se é uma relação de A em B, significa que o primeiro elemento
do par ordenado vai estar em A. E o segundo elemento do par ordenado, que no caso aqui, por exemplo, é o 3, ó, ele tem que estar no B. Então é isso que a gente vai estar verificando. Então observe que na relação, na letra A, essa relação 1, nós temos o par ordenado 0 e 3, onde o 0 pertence ao conjunto A, que é o conjunto do domínio, e o 3 pertence ao conjunto B, que é do contradomínio. Nesse caso, essa situação aqui está sendo válida. A gente vai verificar agora se o outro par ordenado, que é o 1 e 5, fazem parte. O 1 faz parte do conjunto A e o 5 faz parte do conjunto B, então também faz parte. Logo, então, o primeiro par ordenado e o segundo par ordenado, esse daqui e esse daqui, estão satisfazendo. Agora a gente vai observar o par ordenado 2 e 6. 2 faz parte do conjunto A e 6 faz parte do conjunto B. Logo, também, já o 3 e 4, o 3 faz parte do conjunto A e o 4 faz parte do conjunto B. Então, é uma função, pois todos esses elementos aí, os pares ordenados, estão fazendo parte do conjunto do domínio, que é o A, e o conjunto do contradomínio, que é o B. Já na letra B, observe que o A, o 0, está fazendo parte do conjunto A e o 3 faz parte do conjunto B. Então, esse par ordenado, beleza. Já o 1 e 4, o 1 faz parte do conjunto A, o 4 faz parte do conjunto B. Também está certo. O 2 e 6, o 2 faz parte de A, o 6 faz parte de B. Também. Já o 1 e 5, o 1 faz parte do conjunto A e o 1 faz parte do conjunto B. Beleza. Só que observem que o 1, quando você vai observar, se for fazer aquele diagrama, o diagrama que eu estou me referindo é desenhar isso daqui com os relacionamentos. Observe que o 1 e o 4, ele está também se relacionando com o 1 e o 5. Então, a gente lembra que quando acontece essa situação, por exemplo, aqui, ó, seria aqui 1. 1 estaria relacionado com o 5 e estaria relacionado também com o 4. Ele ia ter dois relacionamentos. Então, isso aqui não pode ser uma função. Então, quando a gente vai estar verificando se é função ou se não é, tem que estar observando isso se o conjunto do domínio só tem um relacionamento. Então, observe que nos outros vai estar acontecendo situações semelhantes. Nos outros exemplos que vocês vão estar treinando aí depois. Domínio contra domínio, conjunto imagem de uma função. Então vamos lá. Seja uma função de A em B. Então, quem vai ser o conjunto do domínio? O conjunto do domínio vai ser todos os elementos que estão partindo a seta, que é o conjunto A. Então, o domínio será 1, 2 e 3. Já o contradomínio será todos os elementos que estão no conjunto está chegando às setas, que é o conjunto B. Então, o contradomínio será 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já o conjunto imagem vai ser somente os elementos que estão tendo relacionamento. Quem está tendo relacionamento aqui, ó, é somente o 2, o 4 e o 6. Então, as definições para revisar são justamente essas. A notação de uma função. Considera a função f definida de R em R, ou seja, de real para real, tal que y é igual a 2x mais 1. Nós vamos descobrir quem são o conjunto imagem. Então, para a gente descobrir quem são os elementos, a gente vai estar substituindo
o x pelos elementos 3, 4 e 5. Então, a função é 2x mais 1, logo ficará 2 vezes 3 mais 1, que vai dar 7. Nessa outra, quando x for igual a 4, vai ficar 2 vezes 4 mais 1. Lembrando que só está substituindo o x por 4. E o resultado vai dar 9, assim como quando x for igual a 5. A gente vai substituir o x por 5. E o resultado vai dar 9. Fazendo o diagrama, fica desse jeito. Observe que aqui vai ser uma função. Então, só algumas nomenclaturas que são muito utilizadas. Por exemplo, 7. 7 é a imagem de 3 pela função f. Ou seja, 7 é a imagem de quem? De 3, que é o domínio. 9 é a imagem de 4, que também é o domínio. E o 11 é a imagem de 5, que é o domínio. E como é a parte, digamos, escrita para representar isso, seria justamente aqui, o f de 3, que é o domínio, e a imagem, que é como resultado 7. Então, por isso que tem f de 3 igual a 7. A mesma coisa, o f de 4 igual a 9. Quando o domínio é 4, a imagem é 9. Quando o domínio, no caso aqui, é 5, a imagem é 11. Logo, f de 5 igual a 11. E assim sucessivamente. Então, esses exemplos aqui, f de x igual a 2x mais 1, para calcular o f de 0, o f de 7, o f de menos 2 e o f de menos 5. Então, nesse caso, para a gente estar resolvendo, a gente faz um por um. Então, por exemplo, letra A gente vai apenas substituir já que ele pede o f de 0, substituir o x por 0, fica 2 vezes 0 mais 1, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1, 1. Então, f de 0 vai ser igual a 1, ou seja, o domínio é 0, a imagem vai ser 1. Já a letra B é a mesma coisa, vai estar substituindo o f de 7, onde x no caso é 7, na função 2x mais 1, então fica 2 vezes 7 mais 1, 2 vezes 7, 14, 14 mais 1, 15. E as outras seguem a mesma lógica, só faz a substituição, não esquecendo o jogo de sinais, e conclui a atividade. A segunda questão é a mesma coisa, a única diferença que tem é que a função nesse caso é 2x elevado ao quadrado menos 1, mas o princípio é o mesmo, a gente vai estar substituindo. Fazer essa letra A aqui, a gente vai estar substituindo o x pelo 3, então fica 2 vezes 3 elevado ao quadrado menos 1, resolve a primeira potência, 3 ao quadrado 9, 9 vezes 2, 18, 18 menos 1, 17, ou seja, domínio é 3, imagem 17. E os outros, os mesmos princípios. Basta apenas ficar atento ao jogo de sinais e às operações aritméticas. A mesma coisa ocorre com fração, a única diferença que vai ter é que vai precisar, em alguns casos, tirar uma MMC ou utilizar as propriedades. Vou deixar essas questões aqui para vocês estarem treinando. Então, primeira, segunda, terceira questão e essa quarta aqui. Lembrando que é o mesmo princípio, não tem nada diferente, é só substituir o x. Por exemplo, nessa situação aqui, onde você tem o f de 1 mais o f de 12, você faz separado o f de 1, descobre o resultado dele, depois o f de 2 e, logo após saber quanto é o f de 1 e o f de 2, soma os dois resultados. Então é só questão de propriedades aritméticas mesmo. Essa 10ª questão aqui, quando forem estar fazendo, observe que ele está falando o quê? Seja f de x igual a 2x mais 2 menos 3x mais 1. Calcule x sabendo que f de x é igual a 1. A única coisa que precisa fazer é estar colocando que 2x mais 2x ao quadrado menos 3x mais 1 é igual a 1. E aí passa o 1 para o outro lado, igual a 0.
vai dar a equação do segundo grau, você resolve a equação do segundo grau, vai descobrir o x1 e o x2 e acabou a questão. Então é só também resolver o delta, que é bem tranquila. Só observando esses casos aqui, dizer se é função ou se não é. A letra A é uma função, pois o 2 se relaciona com 4, o 3 se relaciona com 6 e o 4 se relaciona com o 8. Não tem ninguém aqui sozinho no conjunto do domínio e todos só possuem um relacionamento também, logo é uma função. A que não vai ser uma função são a letra C e a letra D, pois logo de cara percebe-se que o 3 está se relacionando com o 8 e com o 4, o que não pode acontecer. E na letra D, o 2 logo de cara do conjunto do domínio está sem relacionamento, então isso também não é permitido. Logo não é uma função. Essas questões aqui também servem para estarem treinando com o mesmo princípio, é só fazer a substituição do x e tá encontrando os resultados. Então, basicamente, nossa revisão termina por aqui.